Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Cidadania. E o tema violência está na pauta do programa desta noite. Nós vamos tratá-la do ponto de vista da saúde pública e também de como pensar melhor em ações básicas de prevenção no nosso dia a dia. E vamos também falar sobre a violência doméstica e de como são encaminhadas mulheres, crianças que foram vítimas dela. Estamos começando mais uma edição do programa Cidadania. Pois a percepção da violência atinge e atemoriza 92% dos gaúchos. Essa notícia não é nova. No entanto, após a sua divulgação, a imprensa noticiou muitos casos de assaltos à mão armada, até mesmo em cidades pequenas, e que jamais imaginaram tais cenas no local onde vivem. É possível evitar um assalto? E é possível evitar que um assalto faça obrigatoriamente vítimas fatais? Como normalmente as pessoas reagem numa situação dessas e como correr menos riscos? Está conosco o diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança e diretor de operações da Esquadra Inteligência e Segurança, Gustavo Calef. Que eu dou boa noite e as boas-vindas. Boa noite, Ana. Muito obrigado. A última pergunta que eu fiz, as mulheres são mais desatentas, são mais suscetíveis a esses assaltos, a essa violência do cotidiano? Na verdade, não. Na verdade, as mulheres elas são mais atentas, efetivamente, até porque as mulheres elas não têm a mesma forma que o homem com relação à proteção no momento de uma agressão. Se preparam. Então, efetivamente, porque o delinquente ele age sobre dois preceitos: supremacia da força e efeito surpresa. A supremacia da força contra homens, ela necessariamente se dá com a utilização de uma arma. Com mulheres já não necessário, porque o homem normalmente ele já tem mais força do que a mulher, em grande maioria dos casos. E o efeito surpresa, efetivamente, ele utiliza com relação a homens e mulheres. Então, mas a mulher, efetivamente, hoje ela é mais atenta, justamente por saber que ela é mais desprotegida. Então, o episódio com relação a mulheres, ele se dá devido à questão da força ser superior da ação do homem em cima da mulher. Gustavo, um dado que preocupa, assim, essa notícia que eu falei, que saiu, acho que cerca de um mês atrás, questão da percepção da violência, especialmente entre os gaúchos, que atinge mais de 90% entre a população. Uhum. O que isso representa? O que é a percepção da violência e o que é a violência em si? Na verdade, isso é muito importante e muito interessante para que nós possamos começar a trabalhar a questão da prevenção com relação à violência. No meu entendimento, a principal questão que tem para nós começarmos a nos proteger é ter a real noção da realidade onde nós estamos inseridos. Para fazer qualquer sistema de segurança, tem que fazer uma análise da realidade. E eu observo uma mudança da cultura das pessoas hoje, que antigamente nós tínhamos aquela visão essas coisas só acontecem em São Paulo, essas coisas acontecem no Rio de Janeiro. Nós aqui estamos distantes dessa realidade. E na verdade não. O Rio Grande do Sul há muito tempo ele está à frente de São Paulo e Rio de Janeiro com relação à violência urbana. E essa percepção dessa violência, ela nos permite nós entendermos que nós temos que estar atentos a uma realidade de criminalidade urbana que existe no nosso dia a dia. Nós podemos ser alvos a qualquer momento. Nós podemos ser alvos a qualquer momento. Isso gera uma tensão, né? Mas não é a questão de gerar uma tensão. Ela gera uma tensão quando nós não sabemos como combater essa realidade. Quando eu estou na rua e eu não sei de que forma que eu devo agir. É verdade. Isso gera uma tensão. Então o que eu entendo é o seguinte: hoje as pessoas, por uma questão de comodidade, de conforto, elas preferem não enxergar isso e agirem da mesma forma que sempre agiram. Só que elas estão se expondo ao risco dessa forma. Certo? Com a desatenção que a gente falou, assim, que eu dei aquela pescada no começo contigo de mulheres e homens. Devido à utilização pelo delinquente do fator surpresa. Se eu estou atento e tenho noção da realidade que eu estou inserido, eu consigo, de uma forma, frustrar a ação de delinquentes onde eu demonstro que eu tenho atenção àquela ação. Ou seja, eu não estou dando o fator surpresa a favor do delinquente. E o que são esses cuidados? Assim? O que é essa atenção? Existem vários momentos no nosso dia a dia. Vamos tratar momentos que fica mais fácil da pessoa compreender. A minha maior preocupação hoje chama-se carro.
né? O maior índice de latrocínio, roubo seguido de morte, ele está vinculado ao fator carro. Nós temos um índice de roubo de carros muito elevado e cada vez teremos mais. Por quê? É uma questão econômica. Né? Não, por uma questão... as montadoras começaram a desenvolver mecanismos de segurança nos veículos e elas começaram a dificultar o furto do veículo. O furto se dá quando não tem a presença da pessoa. Quando nós temos a presença da pessoa, passa a ser o roubo, né? Então, com esses mecanismos hoje, o delinquente, as encomendas de roubo de carro continuam acontecendo. Né? Existe a demanda por peças roubadas. Essa demanda que eu digo. Essa demanda ela vai continuar existindo enquanto efetivamente não houver uma mudança drástica na nossa sociedade. E aí, com relação à polícia, com relação à própria costume, quem é que compra a peça roubada? Quem compra a peça roubada está fomentando a indústria de carros roubados. Ou seja, se essa indústria nós temos e o carro vai ser roubado, se ele não pode mais ser furtado, ele vai ser roubado. Quando nós temos o roubo do veículo, é quando nós estamos botando a vida do cidadão em risco. Porque aí nós aumentamos o risco do latrocínio. Né? E nós sabemos hoje que a grande maioria dos latrocínios, eles estão associados ao roubo de carro. Então, é muito drástica essa situação da entrada e saída do veículo, do andar com o veículo. Então, esse momento de pessoas que têm carro e andam com carro, essas pessoas efetivamente elas estão num grupo de risco mais elevado. Por quê? Porque eles estão associados ao veículo, ao roubo de carro. Ou seja, estão elevando o seu risco de estar frente a uma possibilidade de um latrocínio, certo? Então, esse momento de entrada no carro e saída do carro, como que se protege? Primeira coisa que eu... Isso em qualquer lugar, né? Não é só na sua própria garagem, porque daqui a pouco aconteceu na frente de um supermercado, né? Sim, sim. Infelizmente, e isso é muito importante tratar, por quê? Por que esses episódios acontecem em ambientes como estacionamento de shopping centers ou supermercados, em estacionamentos privados? Por quê? Porque nesse momento eu me sinto seguro. Eu tenho uma falsa sensação de segurança por estar num ambiente que eu considero ser controlado. E a nossa realidade hoje ela não permite mais isso. Porque esses ambientes eles não são controlados pelo alto índice de criminalidade que nós temos. Então eu estou no shopping center, eu estou com a minha atenção baixa e eu facilito o quê? O fator surpresa. Então eu tenho que saber, bom, Calef, então eu vou virar paranoico. Não, isso é uma paranoia. Infelizmente não. Ela seria uma paranoia se eu tivesse esse grau de atenção num ambiente como o Canadá. Ele é um ambiente seguro, ele é um país seguro, nós temos a capital mais segura do mundo, que é Vancouver. Lá seria uma paranoia. Mas na nossa realidade, onde nós temos um índice de roubo e furto de carro acima de 3.000 veículos roubados e furtados mês, essa é a nossa realidade. Então, viramos um dado estatístico, então, exatamente. Verdade, né? Então, e assim não tem... E nós temos que tratar, por isso é importante o conhecimento da realidade. Eu venho batendo numa questão hoje, eu vejo uma dúvida que as pessoas têm hoje com relação à guerra civil. As pessoas comentam que nós estamos hoje em guerra civil, né? E infelizmente eu discordo dessa realidade. A guerra civil, ela pressupõe que nós temos grupos organizados, armados, lutando pelo mesmo ideal. Seja pela disputa de um território, seja pela disputa de... Por um objetivo em comum. E nós, cidadãos, saímos para a rua com o objetivo de irmos trabalhar, com o objetivo de irmos a um ambiente de lazer. E o delinquente tem o objetivo de levar o meu carro, de levar o meu relógio, de levar... Então o nosso objetivo não é o mesmo. Eu não estou armado, ele está armado. Então isso não é guerra civil, infelizmente. Então, dentro do carro, mesmo estacionando num shopping, ele tem que ter um cuidado, ter uma visão maior de onde vai chegar. Nós chamamos isso de ampliação.